Prepare-se para mergulhar em um universo onde o medo se oculta nas sombras. Histórias esquecidas, mistérios inexplicáveis e lendas que fazem o coração disparar. Venham ser atraídos pelo terror. Antes de começarmos, ajude nosso canal a alcançar mais visibilidade. Inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe com todos. O monstro do Vale. Nosso relato de hoje conta sobre o acontecido em Cidade do Vale, que ficou isolada durante alguns dias de intensas chuvas. Quando as equipes de socorro finalmente chegaram à cidade isolada, a cena que encontraram era de puro horror. As ruas estavam desertas, sem sinal de vida. Apenas corpos e ossos espalhados, marcas de garras e poças de sangue seco que testemunhavam os atos de crueldade de um possível monstro que os atormentara. Ao adentrar as casas, encontravam-se pertences pessoais abandonados, evidências de mortes horríveis. Mas não havia ninguém, apenas o silêncio sepulcral que pairava sobre essa cidade amaldiçoada. Em uma das casas foi encontrado um envelope com uma carta que relatou o que aconteceu, e quem escreveu não foi encontrado. Lerei agora o conteúdo da carta. Escrevo-lhe esta carta com as mãos trêmulas, com medo extremo, em um momento de profunda perturbação e angústia. Os eventos terríveis que se desenrolaram em nossa pequena cidade do Vale me atormentam como um pesadelo infernal. E sinto a necessidade urgente de compartilhar essa história de horror, antes que também seja devorado pela criatura amaldiçoada que nos assombra. Tudo começou há alguns meses, quando relatos cada vez mais perturbadores e sombrios começaram a circular pela comunidade. Dizia-se que uma fera gigantesca e implacável, de olhos ferozes e garras afiadas, rondava as redondezas, aterrorizando a população. Animais desapareciam misteriosamente nas noites escuras, seus corpos dilacerados encontrados posteriormente, em um banho de sangue. E até mesmo alguns moradores, principalmente aqueles que ousavam aventurar-se pelas ruas após o anoitecer, sumiam sem deixar rastros, presumivelmente arrastados para suas covas por aquela besta amaldiçoada. A culpa recaía invariavelmente sobre o velho ferreiro que vivia isolado em sua forja, afastado do burburinho da cidade. Muitos acreditavam que aquele homem solitário e excêntrico, com seus olhos sombrios e sua barba emaranhada, devia esconder algum segredo sinistro. A revolta popular crescia a cada incidente macabro, e os ânimos se exaltavam. Pessoas e animais estavam sumindo. Finalmente, em uma noite de fúria e caça às bruxas, se aproveitando da ausência do delegado da cidade, que se encontrava de férias, a multidão sedenta por vingança invadiu a forja do ferreiro. Eles o arrastaram brutalmente, seus rostos enraivecidos em expressões de ódio cego, acusando de ser o maldito monstro que aterrorizava a região. Sem piedade, aqueles homens e mulheres furiosos o espancaram com suas próprias ferramentas, os golpes violentos ecoando pelas paredes de pedra da forja. O pobre ferreiro implorava por sua vida, seus olhos implorando por misericórdia, mas seus gritos foram abafados pelos berros da turba enfurecida. Eles o golpearam com martelos, perfuraram sua pele com pregos afiados e o dilaceraram com serras dentadas, até que seu corpo inerte jazia no chão, em uma poça de sangue coagulado. Sua expressão final era de puro terror, uma vida inocente ceifada por acusações infundadas e ódio cego. Entretanto, para nosso horror, a maldição não cessou. Na noite seguinte, mais vítimas da fera foram encontradas, seus corpos mutilados e irreconhecíveis, os rostos desfigurados em uma máscara de puro pavor. Ficou claro que o verdadeiro monstro ainda rondava nossas ruas, e que havíamos cometido um terrível erro, tirando a vida de um inocente. O delegado tivera as férias interrompidas pelo crime, e retornou à cidade para entender e investigar o que aconteceu. A angústia e o remorso nos consumiam como uma chama voraz. Todos nós,
da cidade, carregávamos o fardo dessa culpa, como se carregássemos sobre nossos ombros os corpos dilacerados daqueles que foram sacrificados à ira daquela besta. Como poderíamos ter sido tão cegos e crédulos, a ponto de assassinar um homem que provavelmente não tinha nada a ver com os horrendos crimes? Desde a trágica morte do pobre ferreiro, nossa pequena cidade parece ter sido amaldiçoada pelos próprios elementos da natureza. Nossa cidade, como você sabe, está localizada em um vale isolado, cercado por imponentes montanhas. 3 dias após o linchamento do ferreiro pela multidão enfurecida, chuvas torrenciais começaram a cair sobre a região. As águas se acumularam rapidamente, desencadeando um desmoronamento avassalador nas encostas. Rochas e lama deslizaram, bloqueando completamente as estradas que davam acesso ao vale. Foi como se a própria natureza tivesse se voltado contra nós, selando nosso destino de maneira cruel e implacável. Agora, estamos todos presos nesse vale amaldiçoado, sem nenhuma possibilidade de fuga. As altas paredes rochosas que antes nos protegiam, agora se tornaram nosso cárcere. Olhamos para cima, em busca de uma brecha, de uma esperança de resgate, mas tudo o que vemos são os penhascos escarpados, intransponíveis e sombrios. A cidade, que antes era tão viva e animada, agora se transformou em um lugar fantasmagórico. As pessoas se escondem em suas casas, com medo de serem as próximas vítimas do monstro que nos assombra. Ninguém ousa aventurar-se pelas ruas após o anoitecer, pois sabemos que a criatura amaldiçoada ronda, faminta por novas presas. O ar parece ficar cada vez mais pesado, como se uma sombra maligna pairasse sobre nós, sufocando nossa esperança de salvação. Olhamos para as montanhas, indagando se algum dia veremos o sol novamente, ou se estaremos condenados a viver o resto de nossas vidas nesse vale maldito, à mercê daquele que se transformou em nosso algoz. Mal podia acreditar que tínhamos uma réstia de esperança em meio a esse cenário de desespero que assola nossa cidade. Após dias de angústia e medo constante, o prefeito convocou uma reunião de emergência na Praça Central. Estávamos todos apreensivos, temendo que talvez ele revelasse alguma informação ainda mais sombria sobre a maldição que nos assombrava. Mas, para nossa surpresa, suas palavras foram as mais reconfortantes que ouvimos em semanas. Ele nos informou que, milagrosamente, conseguiu estabelecer contato com a capital, alertando-os sobre nossa situação desesperadora. Segundo o prefeito, uma equipe de resgate estaria a caminho, e eles chegariam em poucos dias para nos retirar deste vale amaldiçoado. Ao ouvir essa notícia, um alívio indescritível tomou conta de todos nós. Finalmente, teríamos a chance de escapar dessa maldição do monstro. Talvez, com a ajuda das autoridades, pudéssemos enfrentar aquela criatura das trevas e recuperar nossas vidas. O prefeito nos garantiu que manteria a vigilância redobrada até a chegada do socorro. Ele nos pediu para que não abandonássemos nossas casas, a fim de evitar qualquer confronto com o monstro que ainda ronda pelas ruas. Embora apreensivos, a esperança de sermos salvos em breve nos deu forças para suportar um pouco mais. Após tantas tragédias e horrores, talvez possamos enfrentar a luz do dia novamente e reconstruir nossas vidas. A cidade ficou esperançosa, e alguns fiéis se reuniram e foram à capela orar e agradecer pela possível chegada do socorro, mas como todos estavam com medo, foram em silêncio e ficaram no escuro. Porém, as pessoas que estavam na capela viram o prefeito com um saco de pano visivelmente com um volume, entrar em uma casa cujos donos tinham se mudado da cidade. Curiosos em saber o que fazia o prefeito em uma casa vazia, saíram da capela e após um tempo, quando o prefeito saiu de lá com a roupa rasgada, foi indagado o que estava fazendo, e a resposta foi que ele estava investigando sobre a possível criatura monstruosa que os fofoqueiros da cidade tanto falavam. Sem saber se as pessoas acreditaram nas explicações, o prefeito foi embora, desconfiado.
Alguns fiéis mais curiosos entraram na casa que o prefeito tinha acabado de sair, e dentro da casa encontraram restos de penas e ossos de galinha, que pareciam ter sido devoradas vivas, e um pedaço de pano, que parecia ser da roupa do prefeito. Os fiéis pegaram o pedaço de pano e saíram correndo da casa e se dirigiram à delegacia da cidade, antes chamando todos os vizinhos próximos e contando que iriam denunciar o prefeito por roubar galinhas. Quando chegaram à delegacia, surpreendentemente o prefeito já estava lá, aparentemente para se defender das acusações. As pessoas reunidas começaram a acusá-lo de roubar galinhas. Ele negava tudo com veemência, seu rosto estava ruborizado em uma máscara de indignação. Mas, quando uma das testemunhas apresentou o pedaço de roupa, e era o pedaço que faltava na roupa que o prefeito usava, não deixava dúvida que tinha algo errado. Então, na frente de todos, os olhos do prefeito brilharam com uma fúria inumana. Diante de testemunhas horrorizadas, o corpo do prefeito começou a se contorcer e a se distorcer de maneira anormal. Seus membros se alongaram e seu tronco se expandiu, enquanto sua pele se cobria de pelos e seu rosto se deformava em uma expressão bestial. Em questão de segundos, o homem que conhecíamos como líder de nossa cidade se transformou em uma criatura monstruosa, de olhos ardentes e dentes afiados. Um poder maligno parecia envolvê-lo, como se uma maldição antiga o tivesse transformado naquela criatura amaldiçoada. O delegado, que há muito investigava os horríveis crimes, imediatamente percebeu a verdadeira natureza daquela criatura amaldiçoada. Suas garras enormes e afiadas se estenderam em direção ao delegado, que recuou assustado, seu rosto ficou pálido como cera. O delegado tentou fugir, mas o prefeito, que virou monstro, era implacável. Com seus passos pesados, a criatura amaldiçoada o alcançou rapidamente, fechando suas poderosas garras em torno do pescoço do homem da lei, que apesar do terror, não se rendeu sem lutar. Ele se debateu com todas as forças, socando e chutando a fera com desespero. Ele rapidamente pegou sua arma e começou a atirar, seus disparos ressoando pelos corredores estreitos, mas os disparos pareciam não causar nenhum dano ao corpo do monstro, como se uma barreira mágica o protegesse. Com uma ferocidade aterradora, o monstro derrubou a arma e ergueu o delegado do chão com facilidade. O homem começou a gritar em desespero, debatendo-se inutilmente enquanto aquelas garras afiadas perfuravam sua carne. A fera então abriu sua boca escancarada, repleta de dentes pontiagudos, e arrancou a garganta do delegado em um único e terrível movimento. O corpo sem vida do delegado caiu com um baque surdo no chão, seu sangue jorrando em abundância, manchando tudo ao redor. Seu rosto contorcido em uma máscara de puro terror, sua valentia e coragem finalmente subjugadas pela monstruosidade que enfrentava. A imagem daquela transformação e daquele assassinato brutal me assombra como um fantasma. Ver aquele homem, que tanto se esforçara para nos proteger, ser despedaçado com tanta crueldade, é uma lembrança que me enche de pavor e revolta. Sabemos agora que não há ninguém a quem possamos recorrer, pois o próprio prefeito, aquele que deveria nos guiar, é o monstro que nos devora. As pessoas, aterrorizadas, buscaram refúgio em suas casas, trancando-se em um último ato desesperado de sobrevivência. Mas o monstro possuía um faro aguçado, capaz de rastrear qualquer sinal de vida humana. Uma a uma, as portas e janelas eram arrombadas, e gritos horrorizados ecoavam pelas ruas desertas. Ouço os uivos ferozes da criatura ecoando cada vez mais próximos, e o som de passos pesados se aproximando me faz tremer de terror. Não sei quanto tempo essa agonia irá durar, pois a cada dia, mais rostos familiares desaparecem, tragados pela escuridão. Estamos condenados a um destino pior que a morte, aprisionados neste vale amaldiçoado, à mercê daquela criatura demoníaca. O tempo parece estar se esgotando, e o barulho das garras contra a madeira, cada vez mais próximo, me diz que meu fim está chegando. Se um dia você que de alguma forma conseguiu ler esta carta, saiba que provavelmente já não estarei entre os vivos,
Peço-lhe que leve essa história adiante, para que o mundo conheça a terrível verdade sobre nossa cidade amaldiçoada. Reze por nossas almas, pois não resta mais nenhuma esperança para nós.